Pessoal, nós estamos em junho de 860, nós começamos semana passada uma série de artigos aqui, nós fizemos o primeiro, nós comentamos o primeiro, são artigos assinados por um espírito familiar chamado Jorges. Esse espírito ele se manifestou bastante na Sociedade Espírita de Paris ali, falou algumas coisas sobre pluralidade dos mundos habitados e tudo mais, mas nesse caso aqui em 60 ele vem trazer alguns assuntos variados aí. O primeiro que ele falou foi da vaidade, que nós comentamos semana passada. Agora ele vai trazer a miséria humana. E para os amantes de cachorrinho aí, gatinhos e papagaios e afins, só deixando no ar aí, que depois que a gente acabar o Jorges aqui, tem mais um artigo, nós vamos falar dos animais, inclusive. Né? Foi coincidência a gente estar falando aqui do desencarne do Allan Kardec, que é o gato lá do Pestalozzi, e tem uma série de... Tem um artigo longo aqui, que ele vai trazer várias comunicações de um espírito chamado Charlet, e Kardec depois vai fazer várias pontuações aqui. A gente vai entrar numa parte bacana de estudar essa história dos animais, porque eu acho legal a gente dar uma olhada de modo doutrinário nisso, porque tem muita desinformação. Né? A gente vê, inclusive, coisas estranhas acontecendo aí dentro do movimento, pelo desentendimento, ou pela falta de entendimento melhor, dessa questão dos animais aí. Tá certo? Mas só para deixar cenas dos próximos spoiler aí, só um spoilerzinho, mas eu não falei nada do artigo, não. Que bom, Mário. Eu tenho muita vontade de aprofundar nesse assunto. Vai ser ótimo, então. Vai ser legal. E é bem interessante aqui, porque chega de falar nesse treco aqui. É bom que vocês venham semana que vem, na outra, aí para não perder os animais. Mas vamos lá, miséria humana. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu aumentar já, senão a Soraya vai puxar minha orelha. Não enxergo nada. Espera aí. Vou voltar aqui, que eu estava lá nos animais aqui arrumando esse texto. Então, aí, a miséria humana. Tá bom o tamanho? Tá bom, obrigada. Então vamos nessa. A miséria humana. A miséria humana não está na incerteza dos acontecimentos que ora nos elevam, ora nos rebaixam. Está inteira no coração ávido e insaciável, que incessantemente aspira a receber, que se lamenta da secura de outrem e jamais se lembra da própria aridez. Essa desgraça de aspirar acima de si mesmo, essa desgraça de não poder satisfazer-se com as mais caras alegrias, essa desgraça, digo eu, constitui a miséria humana. Que importa o cérebro, que importam suas mais brilhantes faculdades, se elas são sempre ensombradas pelo desejo amargo e insaciável de algo que lhe escapa sem cessar. A sombra flutua junto ao corpo, a felicidade flutua junto à alma, para ela inatingível. Contudo, não vos deveis lamentar nem maldizer a sorte, porque essa sombra, essa felicidade fugidia e imóvel, como a onda, pela ardor e pela angústia que deposita no coração. Mário, você sobe um pouquinho, por favor. Dá-nos a prova da divindade aprisionada na humanidade. Amai, pois, a dor e sua poesia vivificante, que faz vibrar vossos espíritos pela lembrança da pátria eterna. O coração humano é um cálice cheio de lágrimas, mas vem a aurora que beberá a água dos vossos corações. Ela será para vós a vida que deslumbrará vossos olhos, enseguecidos pela escuridão da prisão carnal. Coragem! Cada dia é uma libertação. Marchai pelo caminho doloroso, marchai acompanhando com o olhar a misteriosa estrela da esperança. Jorge, Espírito Familiar. Muito bem. Então essa é a segunda desse conjunto de comunicações aqui. Primeiro ele falou da vaidade, falou bastante ali dessa mistura de emoções humanas, falando que a vaidade mancha, né, os pensamentos e as nossas ações. Agora ele vai posicionar aqui a miséria humana, né, e vai dizer aqui que
ela não está na incerteza e nem nos acontecimentos que ocorrem aqui. Né? Ela está inteira no coração e no insaciável desejo que a gente nutre. E achei interessante essa colocação desse espírito aqui, né? Porque ele vai começar posicionando essa questão, né? Porque ele chama de miséria humana, é justamente esse insaciável desejo que a gente tem daquilo que a gente não tem. Né? Ficou confusa essa frase, né? Mas é isso mesmo. A gente busca algo sempre diferente daquilo que a gente tem. E isso vai causando essa angústia, essa sensação aqui que ele chamou de miséria humana, né? Ele vai falar que a gente fica olhando a secura de outrem sem lembrar da própria aridez. Aqui ele vai chamar a atenção também, até para aquela máxima do Cristo que dizia que a gente vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave no nosso. Então, esse conjunto de coisas aí, né? Essa questão de nós não estarmos contentes, satisfeitos com aquilo que nós temos, com a nossa condição, a gente querer sempre mais, e também essa questão do julgamento, né, de nós relativizarmos aquilo que a gente faz daquilo que o outro está fazendo, que vai dar esse conjunto de misérias que ele vai falar ali. Né? Então aí depois ele continua pontuando aqui, né, o que importa o cérebro, o que importam as brilhantes faculdades, né, sempre ensombradas pelo desejo amargo e insaciável. Ele está chamando a atenção aqui, né, para esse endurecimento nosso, sobretudo se a gente pensar naquela época, né, em 1860 aqui, que é de onde vem esse artigo, vivia-se uma onda muito crescente de materialismo, né? O racionalismo, aquela questão das ciências, né? O homem quase que se buscando, eliminando as questões mais espiritualizadas, né? E buscando mais as questões científicas, a questão do cérebro, imaginando que responderia todas as questões através da ciência. Então, ele vem dizer que isso traz para nós, né, um desejo amargo e insaciável. Então, não adianta você ser um indivíduo que vá buscar dentro do material, porque vai faltar alguma coisa. E aí ele conclui ali essa mensagem falando, né, que para amar a dor, né? Amai a dor e a sua poesia vivificante, que faz vibrar os vossos espíritos pela lembrança da pátria eterna. Eu achei interessante, né, que ele posiciona a miséria humana justamente na nossa condição humana material. E quando ele fala nesse amar a dor aqui e a poesia vivificante, eu não entendi, pelo menos, que ele está falando aqui que o único caminho é a dor. Né? Mas é no momento de dor que a gente vai se conectar com Deus. Vocês lembram da semana passada que nós falamos num artigo que veio, nós estávamos vendo uma mensagem, não me lembro qual era, não, era essa mesmo do Jorge, da vaidade, né? Que ele falava que a gente só se conecta com Deus nas nossas amarguras. E aí ele vai falar na mensagem anterior ali, ele vai chamar a atenção dizendo assim, o que vocês estão esperando? Estão esperando cair sobre vós a desgraça, né, para poder se conectar com o Criador? Aqui ele volta a seguir nessa linha, né, falando que para amar a dor é porque hoje é o grande instrumento que nós temos de conexão. Né? Na da vaidade lá, o que ele coloca para nós? Que quando nós estamos repletos, quando nós estamos completos, quando nós estamos bem, a gente esquece de se conectar com Deus. Então, na hora que vem uma desgraça, na hora que vem um problema, aí você corre. Aí você corre. E aqui ele coloca que essa dor, ela vai nos levar a ter saudade, né, da nossa verdadeira morada aqui. Né? Faz vibrar a lembrança da pátria eterna. É interessante que ele acaba conectando as duas mensagens ali. Né? Então, essa abundância, essa felicidade que às vezes a gente passa na vida terrena, ela inebria, né? Ela ilude o ser humano e depois ela vai cobrar um preço, né? Que é o preço da gente poder fazer essa conexão através da dor. Então foi isso que eu compreendi dessa mensagem aqui da miséria humana. Comentários? Então vamos para a próxima, sem mais delongas. Vamos lá. Tristeza e o pesar. A tristeza e o pesar, pela senhora Leso, médium. É um erro ceder frequentemente à tristeza. Não vos enganeis.
O pesar é o sentimento firme e honesto que fere o homem atingido no seu coração e nos seus interesses. Mas a vil tristeza não passa de manifestação física do sangue vagaroso ou precipitado em seu curso. A tristeza encobre com seu nome muito egoísmo e muita fraqueza. Debilita o espírito que a ela se abandona. Ao contrário, o pesar é o pão dos fortes. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não busqueis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo martírio da alma. Os homens compreendem que devem mover pernas e braços para manter a vida do corpo, e não compreendem que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. A felicidade ou apenas a alegria são hóspedes tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar a sua presença, por mais ligeira que seja. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, que sois aves sem asas, pregadas ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. Jorge, Espírito Familiar. Pode ler a observação de Kardec aí, falando dessas comunicações, por favor. Observação. Estas duas comunicações encerram incontestavelmente belíssimos pensamentos e imagens de grande elevação, mas elas nos parecem escritas sob o império de ideias um pouco sombrias e um tanto misantrópicas. Parece haver nelas a expressão de um coração ulcerado. O espírito que as ditou morreu há poucos anos. Em vida era amigo do médium, do qual, após a morte, tornou-se o gênio familiar. Era um pintor de talento, cuja vida tinha sido calma e muito despreocupada. Mas quem sabe se isso teria acontecido da mesma forma na existência precedente? Seja como for, todas as suas comunicações atestam muita profundeza e sabedoria. Poder-se-ia crer que são o reflexo do caráter da médium. A senhora Lesk é, sem contradita, uma senhora muito séria e acima do vulgar, sob muitos aspectos, e é isso que, sem dúvida, a abstração feita de sua faculdade mediúnica lhe granjeia a simpatia dos bons espíritos. Mas a mensagem seguinte, obtida na sociedade, prova que ela pode receber comunicações de caracteres muito variados. Muito bem. Vou voltar aqui, vamos ver o que ele vai falar sobre a tristeza e o pesar, antes da gente fazer algumas considerações sobre essa observação aí de Kardec. Ele separa esses dois sentimentos aqui, né, a tristeza e o pesar, e ele coloca o pesar como um sentimento que ele chama de firme e de honesto, né, que fere o homem atingido no coração e nos seus interesses ali. Então, ele vai colocar que é natural o estado de pesar. Nós vivemos num mundo de expiação e provas. Esse mundo de expiação e provas, ele traz essa questão natural, né, de nós estarmos aí o tempo inteiro enfrentando dificuldades. É natural do momento em que nós estamos e do mundo em que nós estamos. Então, no budismo até se fala que, né, essa nossa existência é uma existência de dor o tempo inteiro. E uma vez eu vi essa frase vinda lá de um texto budista, e eu fiquei pensando, falei, mas não está correto isso, né? Porque a gente tenta se defender, a gente se apega aqui no nosso momento, na nossa existência, no nosso ser, no nosso ego. Então você fala, é meio estranho essa colocação, né? De que aqui é um eterno sofrer. Mas se a gente parar para pensar, não tem um dia que a gente não sente dor, que a gente não tem uma contrariedade, né? Então é um estado comum, esse estado, né, que ele vai trazer aqui para nós como pesar. Alguma contrariedade, né, nos nossos interesses, no nosso coração, ou até na dor física mesmo. Né? Tem um ditado que fala, né, você tem mais de 50 anos, acordou e não está sentindo dor nenhuma, pode olhar que você morreu. Né? Então, é sempre assim. No meu caso, é o joelho que está doendo, é o dedo que tem uma artrose, é um negócio. Então, é assim mesmo. Né? Então, o espírito vai dizer que é uma condição natural. Né? Que é uma condição natural. Mas a tristeza, que ele vai classificar de uma outra maneira ali,
né, que ele fala que não é uma não é mais que uma manifestação física do sangue ali, ele vai de novo colocar a questão do egoísmo em pauta. Ele vai separar esse pesar dessa tristeza, né, colocando a tristeza como se ela fosse uma situação de ego ferido, né, como se fosse uma sensação de que nós não merecemos aquele sofrimento, uma sensação de que nós somos melhor do que aquilo que está nos sendo imposto. Pelo menos foi isso que eu entendi da forma como ele falou ali. Então ele vai falar que tem muito em nome do ego e muito em nome da fraqueza. É a falta de coragem de você enfrentar as coisas, né, que vai trazer essa tristeza ali. Vai dizer que ela debilita o espírito, né, e que a ela se abandona. Ao contrário, o pesar é o pão dos fortes. Então é você lutar, né, o bom combate ali, como diria Paulo, apesar desses problemas, apesar da nossa condição, que é para isso que nós estamos aqui. Agora, se você se envolve naquela tristeza, aquela vitimização, eu imagino que ele está falando aqui de uma tristeza vitimizante, se é que essa palavra existe dessa maneira. Né? Que a pessoa se vitimizar ali, ela fica, nossa, eu sou um coitado, eu não merecia, eu sofro mais que os outros, né? E ele está chamando aqui, não, meu amigo, engole o choro e segue em frente. Né? Tá doendo, vai doendo mesmo. Porque no planeta de expiação e provas, dificilmente não vai doer. Né? Dificilmente não vai doer. Então ele vem construindo esse pensamento nessas três comunicações que parecem ser diferentes, mas ela tem um fio condutor, né, que no fundo, é combater o egoísmo. Na primeira que ele fala da vaidade, depois ele posiciona as misérias humanas, e aqui ele vai falar dessa situação da tristeza e do pesar. E é legal que ele vai reforçar uma coisa que nós falamos da mensagem anterior. Ele vai colocar aqui no último parágrafo, assim, não busqueis o martírio do corpo, né? Mas sejam ávidos pelo martírio da alma. É interessante, porque senão a gente vai cair naquela falácia de achar que o sofrimento, a dor física, ela nos evolui. A dor física por si só não evolui ninguém. A dor física só dói, né? Ela só dói. Se eu tenho uma dor física, uma doença, um descontentamento qualquer aqui nos meus interesses, né, comparado aí com a questão da dor física, colocado no mesmo patamar, né, vai depender muito do jeito que eu passo por isso para eu poder evoluir. A gente já comentou isso aqui várias vezes. Então, se eu tenho uma doença, sou acometido por uma doença nessa encarnação, o fato só da doença vai me evoluir muito pouco. Mas o fato da forma como eu encarar essa doença, da forma como eu me comportar com relação a ela, aquilo que ela vai me fazer refletir, né? Às vezes vem uma doença dessa, vem um problema, vem uma dor, seja física ou moral, para fazer essa conexão, né, que a gente precisa com o Criador. E se é através dela que nós vamos fazer, e a gente faz, né, eu imagino que é onde ele está falando aqui, né, que é o pão dos fortes, né, que é esse amargo sentimento ali que vai nutrir as faculdades do espírito, vai fazer com que, olha como ele fala aqui, ó, nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Olha que interessante. É nesse momento em que você se conecta com Deus, que você vai prestar atenção no seu espírito e que vai diminuir essa parte animal que ele fala, que é o nosso egoísmo. Né? Na hora que está tudo bem, muitas vezes a gente se esquece do espiritual, a gente se esquece do espírito, a gente se esquece dos espíritos, a gente se esquece do espírito protetor, do nosso anjo guardião, e a gente esquece de Deus muitas vezes. É quase como assim, a gente se basta. Né? Eu me basto, eu estou assim porque eu sou inteligente, eu estou assim porque eu sou merecedor, mas na hora que vem a dor a coisa complica. Então aqui ele está separando essas duas coisas porque é natural que venha a dor. É natural que venha a dor. A gente vê algumas pessoas que você olha e fala, puxa, a vida dessa pessoa parece um filme da Disney. Não acontece nada. Assim, é uma coisa maravilhosa, tudo dá certo. Mas invariavelmente uma hora alguma coisa vai dar errado, porque nós vivemos num planeta de expiação e provas. E o que acontece muitas vezes com essas pessoas, que a gente pode observar, né, que a vida foi muito protegida, tudo foi dando certo, é que muitas delas, quando sofrem o primeiro tropeção ali, o primeiro problema, elas sucumbem. Porque elas não foram talhadas ali, elas não foram forjadas, né, desde o começo para passar por essas situações. Né? Então, é isso que eu acho que ele vai trazer aqui com relação a essa importância de você viver e saber viver esses momentos que são naturais ali, para que a gente possa seguir pela vida. A Lucélia está colocando lá. Deixa eu ver o que ela está passando aqui para nós.
Percebi em geral que as pessoas procuram Deus para resolver os problemas, não por ser uma necessidade inerente ao homem. Exatamente. É isso que se falou nessas 3 mensagens aqui. Ele vai deixando essa situação bastante clara e a gente percebe isso nas observações e às vezes até a gente percebe isso talvez até na nossa própria conduta. Né? Na nossa própria conduta. Quando as coisas estão indo muito bem, muitas vezes a gente acaba voltando para nós mesmos, né? Né, exaltando o nosso ego, e aí você vai deixando essas coisas um pouco de lado ali. Então, Mário, eu nunca tinha ouvido falar nessa diferenciação entre pesar e tristeza. Muito interessante, né? Porque o pesar, então, ele significa, assim, o aceitar o sofrimento e buscar todos os meios para vencê-lo. Enquanto que a tristeza, como você mesmo explicou, é quando nós nos entregamos, nos acomodamos e sofremos só com lamentações, não é? Eu entendi assim também. Eu entendi desse jeito também, que ele faz essa separação. Achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido essa diferenciação entre um e outro. Essa colocação dele eu achei interessante. É o sentimento firme e honesto, né? O pesar, que fere o homem atingido no seu coração e nos seus interesses. É inevitável. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, que você ser evoluído é você passar bem por todas as situações, passar sorridente, passar sem se entristecer, né? Passar sem esse pesar. Mas não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. A gente tem que viver todas essas fases. Né? A gente tem que viver o luto, a gente tem que viver a dor, né? A gente tem que viver quando nós somos feridos nos nossos interesses. Não dá para falar, não, a gente aceita tudo, a gente sabe que é assim mesmo. Né? A gente pode até falar isso, né? Muitas vezes da boca para fora. Né? Manuel, sabe o que eu achei interessante? Essa diferença entre pesar e tristeza. Quando a gente vai no dicionário, por exemplo, eles são sinônimos. Mas no contexto, a impressão que a gente fica é que o pesar é algo mais delimitado, né? Você não é indiferente ao que aconteceu, você sente aquilo, porque, né, a gente está vivendo, né, e é nesse mundo, então você está sujeito a sentir, a ser impactado por aquilo, mas a tristeza me parece o cultivar isso, né? É a manutenção disso. Então, eles aparecem até como sinônimos, porque eu imaginava que eram sinônimos, mas no contexto a gente percebe que há essa diferenciação. É como se o outro tivesse um tempo normal, ou sei lá, aceitável, né? Ou seja, é um tempo que você sente aquele impacto, você vai estar sujeito àquilo, mas você não vai se deixar na manutenção, né? Você não vai nutrir aquilo, porque se você passa a nutrir, aí você entra num quadro de tristeza e aí a coisa tem as suas consequências. Eu acho até, viu, Soraya, que a questão da palavra pesar e tristeza aqui não dá para a gente classificar pela palavra, não. É o que você bem colocou aí. É o contexto, é o pensamento do espírito, é o que ele está falando. Eu acho que é a forma como sofremos. É isso que ele quer dizer aqui. 2 formas de sofrer, né? Independente das palavras. Ele usou essas palavras, mas ele poderia ter invertido essas palavras que daria na mesma, né? Para nós aqui, entendendo o contexto. O que a gente percebe aqui, e acho que vocês concordam pelos comentários aí, é isso, né? É a forma do sofrer. É aquele sofrimento que a pessoa se vitimiza, né? Que sou eu que estou sofrendo, eu não merecia, fica remoendo aquilo, né? É esse tipo de sentimento que ele está colocando aqui como um sentimento ligado ao egoísmo. E esse que ele chamou de pesar, apenas porque ele tinha que dar um nome aqui, né? É esse bem sofrer. É interessante porque ele não coloca as coisas aqui nesse pensamento dele. É claro que é um pensamento desse espírito, ninguém aqui está mencionando que seja verdade ou não, né? É um pensamento que Kardec vai classificar de profundo depois, né? E até relevante, mas é o pensamento de um espírito aqui, mas que nos leva a essas reflexões. Porque muitas vezes a gente tem 2 caminhos, né? Ou eu vou buscar a dor, e ele vai falar aqui, não procure o martírio do corpo, porque não adianta. Não adianta eu pegar aquele chicote que o pessoal pegava e ficava se martirizando, achando que estava se purificando. Não está se purificando, né? Porque ele está batendo para se purificar. Ele não está arrependido daquilo que ele fez.
né? Ele está se martirizando para se purificar. Não vai se purificar por aí. Ele vai se purificar, né, com o vai não peques mais, que Jesus falou para a mulher adúltera. Né? Não é para ele, não falou para ela, pega lá um chicote e dá 12 chibatadas nas costas que vai ficar tudo bem. Não falou isso. Né? Então, buscar esse martírio não vai adiantar, e não vai adiantar ficar se lamentando, choramingando. Né? É o bem sofrer aqui que ele vai falar. Né? Esse sentimento nobre de você entender que faz parte da situação. Né? A gente tem na doutrina espírita a condição de compreender que muito desse, aliás, quase todo esse sofrimento aqui, ele é originado por nós mesmos. Se nós estamos nessa condição, é porque é onde nós conseguimos chegar, né? É porque nós precisamos dessa experiência, né? E vai doer mesmo. Vai doer mesmo. Então a gente não pode se iludir e dizer, não, o espírita não vai sofrer. Então, se ele está com uma doença grave, ele vai agradecer, ele vai sorrir, ele vai falar que está tudo bem. Não, ele não vai. Ele vai chorar, ele vai passar por todas as fases, né, que se tem de um sofrimento. A negação, a revolta, depois chegar na aceitação. Né? Então, vai passar. O que se propõe aqui é que a gente consiga passar essas etapas, de preferência o mais rápido possível e de maneira consciente, compreendendo que nós somos espíritos imortais. Né? Então, ele coloca lá no final, ó, fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade. Olha que bacana, né? Por que a gente pode sonhar incessantemente com a felicidade? Se nós compreendemos realmente que nós somos espíritos imortais, né, então nós vamos sonhar incessantemente com essa felicidade de estar no plano espiritual, numa situação mais evoluída, onde você não vai precisar mais dessas questões materiais que nós estamos passando aqui, desse sofrimento, né, desse sofrimento que é viver no planeta Terra, quando você vê pessoas morrendo de fome, você vê pessoas jogando bomba umas nas outras, né? Você vê pessoas se matando, pessoas embaixo dos viadutos. Antever essa felicidade, antever a gente num mundo melhor, num mundo regenerado, onde essas coisas já se melhoram, e quem sabe num mundo feliz, onde a gente não tem mais isso. Né? Então, eu acho que é isso que ele está chamando a gente para poder compreender o nosso estágio e passar por esses momentos, né, naturais da nossa vida, que são momentos onde a gente é chamado para conviver com o sofrimento. Né? O que mais? Mais alguma coisa com relação ao texto? Depois Kardec faz aqui a observação dele, falando um pouco, né, dos textos que são um pouco sombrios, né, e misantrópicos ali, né, que mostram um desprezo ali pela espécie humana. É mais ou menos isso que eu vi no dicionário, que é essa palavra misantrópica aqui. E aí ele vai falar, né, que parece a expressão de um espírito, de um coração ulcerado. É bacana essa colocação dele aqui, né? Um espírito que ditou morreu há poucos anos. Então você percebe que esse espírito ainda traz com ele essas impressões de quando ele era humano. Né? Então, só te interrompendo um pouquinho, com licença. Antes de você ler os comentários de Kardec, eu estava pensando exatamente isso. Falei, esse espírito aí está encrencado, né? Porque é isso que eu acho que a gente não pode perder de vista, é a opinião dele, né? Quando às vezes ele fala que é necessário, a gente sabe que é, né? Porém, as experiências são extremamente individuais, né? E ele está com ar sombrio, ele está lembrando, sabe aqueles poetas do romantismo, né? Que faziam questão de sofrer para poder mostrar o amor, para poder mostrar a evolução? Mas não deixa de ser até lírico, né? No primeiro texto ele mistura, ele fala que a dor tem seu lirismo, eu fiquei pensando assim. É porque, às vezes, enquanto não bate a dor na nossa porta, a gente não é capaz de despertar em nós, às vezes, a sensibilidade. Mas é uma visão desse espírito, né? Isso aí já não pode perder de vista, não, né? Exatamente. Sempre assim, né? Sempre assim. Sempre é uma visão de um espírito ali. Kardec faz questão de fazer essas pontuações, né? Coisa que a gente muitas vezes esquece de fazer, né? A gente pega comunicações e obras espíritas aqui modernas ou antigas, o que seja, e costuma ler as coisas imaginando que é uma verdade. Né? Imaginando que o espírito que trouxe é um espírito altamente evoluído. E pode falar. Mário, olha, eu vi você ver o texto e eu fiquei um tanto preocupada, porque parece que ele está fazendo uma apologia do sofrimento, né?
E não é bem isso que a doutrina espírita nos faz ver muito mais do que isso, ver para onde nós vamos e o que nós somos. Isso nos permite vivenciar o sofrimento com leveza. Você vai sofrer, mas você não vai sucumbir ao sofrimento e não fazer apologia do sofrimento, né? Perfeitamente. Então, eu entendi dessa forma também. Né? Não é o sofrer, buscar no sofrimento, e sim a forma como nós vamos sofrer. Né? É essa a leveza desse sofrimento que eu acho até que a doutrina espírita é uma das poucas que vai dar essa condição, né? Ou não é isso. É uma que vai dar a melhor condição para a gente passar por esse processo com essa leveza. Vai sofrer. A gente vai sofrer porque a nossa condição aqui nós estamos no planeta de expiação e provas. Então é natural que a gente sofra de alguma maneira. Né? Mas de que forma que nós vamos sofrer? E aí ele coloca aqui, ó, não busqueis o martírio do corpo. Né? Não é através daí. É justamente isso que a gente coloca. A gente vê muitos espíritos, né, espíritas, Alcione, imaginando que é quase como uma necessidade da dor. Né? Não, a gente tem que sofrer, a gente tem... Não é isso. O sofrimento é natural. Todos nós vamos perder entes queridos, todos nós vamos ter o próprio processo de envelhecimento, ele é um processo de dor, ele é um processo, né, de perda de vitalidade. Então, é natural isso. Né? Mas de que forma nós vamos fazer? Achei legal quando ele fala aqui desse sentimento firme e honesto. Né? Então, é você ir com essa sensação que ele fecha aqui, né? Essa sensação aqui de olhar incessantemente para a felicidade. Mas não deixa de ser, como Kardec pontua aqui, um espírito amargurado, né? Um espírito que está ali pintando isso de maneira, como ele falou aqui, um tanto quanto misantrópico, né? Meio descrente da raça humana e das coisas. Esse misantropo aí é o que gosta do sofrimento. Ele se compraz do sofrimento. Veja que Kardec pontua isso aqui, né? Parece que está fazendo apologia ao sofrimento. Está muito preso ao sofrimento dele, né? Exatamente. Né? Ele era um pintor aqui, então ele vai explicar aqui depois. Mas Kardec coloca ali que eles trazem muita profundeza e sabedoria, né? Então a questão aqui é a gente entender que é a opinião de um espírito, que é o ponto de vista dele, e tentar extrair dentro do que a gente está refletindo aqui nos textos, né? O que tem de profundo e o que tem de sábio nessa condição aqui. Né? Mário, a sensação é que ele está falando para si também. É como se ele estivesse elaborando tudo isso, eu acho, no texto, né? Eu acho que ele está compartilhando essa reflexão. E aí passa, para a gente, passa essa ideia que a Marlene e a Alcione estão dizendo. Então, eu acho que é uma coisa que ele tá elaborando isso. Talvez ele tenha ido pelo caminho da tristeza, ele possivelmente cultivou todo esse sentimento, e agora ele se percebe ali refletindo que esse não é um caminho legal, que ele podia ter trabalhado isso de uma maneira, né, encarando as coisas com o pesar devido, né, nas situações onde isso cabia, mas não ter se prendido. Então, a sensação que eu tive, até depois da fala de todo mundo aqui, é que ele está falando um pouco para si também. Acho que ele está meio que elaborando tudo isso, né, e compartilhando com a gente, no sentido assim, não façam isso, né, tipo, tentando ajudar O que a Lucélia escreveu? Não vou... A Lu escreveu alguma coisa. O sofrimento vem naturalmente para aprendermos com ele sem perdermos a felicidade de viver e não sermos derrotados por ele. Não vou ser definido pelo sofrimento. Eu acho que ele está meio que, acho que nessa catarse mesmo, né? De se perceber e compartilhar isso com a gente. Acho que foi isso também que eu percebi. Gostei dessa análise. Eu não tinha pensado que ele pudesse estar falando para ele, mas até a observação de Kardec, né, falando que ele é esse espírito ulcerado aí, um coração ulcerado, vem fechar com esse seu pensamento aí. Bem bacana, bem bacana. E aí Kardec fala da médium, né, a senhora Lesk, e que era uma pessoa muito séria e tudo mais, e que então poderiam se atribuir esse tipo de comunicação a essa característica, a esse caráter dela, e aí ele vai falar, mas a mensagem seguinte obtida na sociedade prova que ela pode receber outro tipo de mensagem
com caráter muito variado. É bacana essa colocação de Kardec e ele vai inserindo as comunicações ali justamente para mostrar essa diferenciação de comunicações, né? Porque o processo mediúnico, que a gente já falou aqui muitas vezes, ele é complexo demais, né? E ele muitas vezes ele tem que passar principalmente naquele que não é mecânico, ele vai passar pela característica do médium. E aí muitas vezes ele vai acabar ficando muito parecido uma comunicação da outra. E Kardec fazia a questão de colocar essas diferenciações para poder mostrar, né, que havia essa condição, né, do caráter estar mais ou menos impresso, o caráter do médium mais ou menos impresso nas comunicações. Agora ele vai trazer uma comunicação aqui do Alfred de Musset, e pela mesma médium, tá? Pela senhora Leso. Vamos lá. A fantasia. Médium, senhora Leso. Queres que te fale da fantasia? Queres que te fale da fantasia? Ela foi minha rainha, minha dona, minha escrava. Eu a servi e a dominei. Mas, embora sempre sujeito às suas adoráveis flutuações, jamais lhe fui infiel. É ainda ela que me impele a falar de outra coisa, da facilidade com que o coração carrega dois amores, facilidade mais mal vista e muito censurada. Considero absurda essa censura dos bons burgueses, que só gostam de seus pequenos vícios moderados, ainda mais enfadonhos que suas virtudes. Eles só admitem o que os seus miolos, podados e cercados de sebes, como um jardim de padre, conseguem entender. Tens medo do que te digo, fica tranquila. Musset tem a sua garra. Não se lhe podem pedir gentilezas de cãezinhos amestrados. É preciso suportar e compreender suas piadas, verdadeiras sob sua aparência frívola, tristes sob sua alegria, risonhas nas suas lágrimas. Alfred de Musset. Observação. Uma pessoa que só tinha ouvido esta comunicação à sua primeira leitura dizia, numa sessão íntima, que ela lhe parecia de pouca significação. O espírito de Sócrates, que participava da conversa, respondendo a essa observação, escreveu espontaneamente: Não, tu te enganas. Relê, há coisas boas. Ela é muito inteligente e com isto tem o seu lado bom. Disse que nisto se conhece o homem. Com efeito, é mais fácil provar a identidade de um espírito do vosso tempo do que do meu. Para certas pessoas é útil que de vez em quando tenhais comunicações desta espécie. Um outro dia, numa conversa sobre médiuns, referindo-se ao caráter de Alfred de Musset, que um dos assistentes acusava de ter sido muito material em vida, este escreveu espontaneamente a notável comunicação seguinte por um de seus médiuns preferidos. Agora a gente vai para outra. Interessante aqui que ele vai trazer esse artigo escrito pela mesma médium, trazido pela mesma médium, artigo não, essa comunicação aqui, né, do Alfred de Musset. Esse Alfred de Musset, eu fui verificar quem ele era, né, é um poeta, novelista, dramaturgo, que viveu entre 1810 e 1857 e foi um dos mais conhecidos do romantismo ali, foi um precursor do romantismo, influenciou toda a literatura europeia. É o que eu te falei, são os românticos, eles têm essa característica, é Alfred de Musset. Eles têm essa característica de gostar do sofrimento, sabe? Ô Soraya, faça favor de fazer a pronúncia correta aí para nós, por favor. Alfred de Musset. Muito bom, muito bom. Mas é isso, né, Marlene? Do romantismo ali, né? Eles dramatizavam. Tanto que ele vem falar da fantasia aqui. E ele começa falando, né? Que antes que te fale da fantasia, queres que eu fale da fantasia? Ela foi a minha rainha, minha dona e a minha escrava. Em nenhum momento aqui ele está querendo dizer que ele está trazendo alguma verdade, né? Não. Ele vai falar que, de fato, a vida dele foi pautada naquilo que ele fazia. E depois Sócrates vai falar ali, né? Kardec menciona que Sócrates participava dessa conversa,
quando eles falavam que a comunicação não tinha tido interesse nenhum, não tinha profundidade, não tinha nada. E aí Sócrates chama a atenção e falou, ó, dá uma olhada lá, lê de novo, que tem alguma coisa de interessante lá. Ela é inteligente, né? Dá uma olhada que sempre tem alguma coisa para tirar ali. E aí eu voltei a ler, falei, caramba, né, o que tem? Na primeira vista eu não vi assim, nada de muito que chamasse muita atenção. Mas aí, se a gente for ler com calma, ele vai fazer a confissão ali, né, de que ele tinha 2 amores e tudo mais. Depois, lendo a biografia dele lá na Wikipédia, você vai ver que ele teve uma amante, foi uma confusão danada. Era aquele cara que vivia a vida loucamente, um artista ali. E aí ele fala dessa situação ali, né, que ele teve os 2 amores, ele amou 2 corações, como ele fala aqui, né, de maneira poética, e ele falou que essa situação dele ali, ela foi muito censurada. E aí ele vai falar que foi censurada, né, pelos burgueses, pelos bons burgueses, né, que só gostam dos seus pequenos vícios moderados, né, ainda mais enfadonhos que suas virtudes. Então, na verdade, ele está chamando a atenção ali para a mesma coisa que foi falado na outra mensagem, né? daquele que vê o cisco no olho do companheiro, mas não vê não vê a trave no seu olho. Então, eu vi que ele dá uma chamada de atenção nisso, né? Pô, vocês me censuraram pra caramba com relação a isso, mas essa burguesia ele gosta dos seus vícios moderados ali, né? Então, acho que Sócrates chama a atenção para isso. Ó, dá uma olhada com calma ali para você ver, né, que às vezes você passa e não percebe. Então ele vai colocar isso aqui, depois ele vai falar que ele precisa ser entendido, porque ele é assim, ele não mudou depois que ele virou espírito, né? Ele vai falar lá, é preciso compreender as suas piadas, né? Verdadeiras sob sua aparência frívola. Então, quando ele faz essa colocação ali dos burgueses, né, que gostavam dos seus bons vícios, né? Ele vai trazer essa condição aqui, eu imagino eu. É uma crítica, é uma colocação dele também, dizendo, vocês olhavam muito, me criticavam muito pelos meus vícios, mas vocês estão cheios deles também. Então ele vai trazer essa colocação aqui. Mas Sócrates chama atenção para uma outra coisa. Ele chama atenção aqui para essas comunicações, que de fato não trazem grandes novidades e nem grande profundidade, mas ele vai trazer uma característica interessante, que é a condição de identidade do espírito, a condição de demonstrar a identidade do espírito. Então ele vai falar aqui que é mais fácil reconhecer a identidade de um espírito do seu tempo, como é a desse escritor aqui, do que de um filósofo, né? do próprio Sócrates, quando ele se manifestava. Porque fora aquilo que está... Sócrates nem escreveu nada, né? Escreveram por ele. Então como é que você vai saber a identidade, se Sócrates se o espírito que está se comunicando como Sócrates é este ou não? Então ele vai trazer que esse tipo de comunicação aqui, que traz uma linguagem provavelmente muito fácil de identificar, olha, isso aqui parece ele mesmo, né? São características muito marcantes desse espírito, tem essa utilidade também. Ele vai trazer essa colocação aqui a respeito da utilidade dessas comunicações. Kardec falou para a gente lá quando a gente estava estudando aquela palestras familiares de além-túmulo, lá no começo vocês lembram que Kardec fala, né, da importância dessas comunicações de espíritos vulgares, porque eles estão mais próximos de nós. Então é mais fácil de você compreender o pensamento deles, muitas vezes, de pegar essas nuances e também de fazer essa identificação dos espíritos, que era uma coisa e é uma coisa importante ainda, né, para que você possa, sobretudo para aqueles que estão se aproximando da doutrina, ou para aqueles que ainda não têm a certeza das comunicações, possam compreender isso. Então aqui ele traz essas 3 situações aqui, uma situação da condição da médium de fazer comunicações diversas. Então ela veio com aquelas comunicações, né, mais duras, mais sérias, e ela faz uma comunicação bem diferente, e da identidade, e de que mesmo numa comunicação frívola você conseguir pensar alguma coisa aqui de interessante no pensamento desse espírito. Da mesma forma como a gente está conversando muitas vezes, e às vezes numa conversa normal que a gente tem com alguém, se a gente prestar atenção na conversa, a gente sempre aprende, a gente sempre capta do outro algum pensamento que a gente não tinha, né? Que nós não... Igual que a gente faz aqui, né? Eu falo uma coisa, vocês falam outra. Às vezes então, a linha que eu estava tomando não era correta, né? A pessoa falou uma coisa aqui que eu não tinha pensado. Então, da mesma forma como a gente
aprende na interação nossa, nós vamos aprender na interação com os espíritos, mesmo com esses que ainda aparentemente não tem grande coisa para nos trazer. Né? Comentário? Ele fala... Pois não. Aparentemente, quem é esse espírito, né? Eu também, a hora que eu li a mensagem, eu falei, gente, o que tem exatamente, né? Que pode ser extraído. Mas ele é comum, né? É uma pessoa como nós ali. E está trazendo uma percepção, né? Que é uma percepção interessante, que se assemelha muito ao que a gente vive aqui, né? Assim, o que ele traz tem a ver com as nossas experiências. E que realmente essa interação é bacana, né? Eles trazem as percepções, e muitas vezes elas só são assim o reflexo do que a gente ainda continua vivendo, né? Exatamente a mesma coisa, né? Então eu achei interessante pensar dessa maneira, do jeito que você está colocando, que essas percepções elas nos trazem aprendizado, né? Então ele se percebia julgado, né? E ao desencarnar ele viu que todo mundo, acho que ele deveria pensar, vai saber, né? Como que era. Ele deveria chamar atenção por esse comportamento, sei lá, quando encarnado, aí quando ele desencarnou, ele começou a ver que todo mundo tinha alguma coisa também, né? Ou seja, estamos todos no mesmo barco, né? Eu gostei. Não deixou de ser um desabafo também, né? Nossa, vocês viviam me criticando aí, mas ó, vocês também, né? Ficam aí com suas coisinhas, né? Porque assim, pensa bem, existe uma classificação, né, de defeitos, de vícios, né? Então tem vícios e isso vai depender muito da sociedade, né, da cultura, da época. Então, primeiro, o que a gente classifica como vício ali, e dentro da cultura eu estou falando, né? E qual é o peso que a gente dá para eles. Então, tem sociedades, por exemplo, que o sujeito ter 2, 3, 4 mulheres, né? No caso aqui ele está falando de mulheres, é normal. Né? Uma sociedade islâmica, por exemplo, em alguns lugares, isso é normal. Para a sociedade ocidental, para a nossa, não é normal. Então, tem essas classificações que eu acho interessante isso aqui também, porque depois que ele desencarna tudo, ele não vem trazer isso como um grande pesar do espírito dele. Ele vem muito mais chamar a atenção para as pessoas que, no estágio que nós estamos, todos têm essas imperfeições, todos temos que melhorar, por isso que nós estamos aqui, né? Mas que não cabe a ninguém ficar fazendo essas críticas. Eu vi como se fosse um desabafo desse espírito aqui, né? Fazendo isso. E aí ele vem trazer... Pode falar. Recentemente eu vi uma entrevista de um jornalista entrevistando uma atriz e ele ia começar a falar sobre os vícios dela. E falando justamente, eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre maconha, falando as drogas. Aí ela falou assim, mas nós vamos falar sobre todos os vícios? Porque tem também o vício do açúcar, do café, E aí eu falei, gente, não dá para deixar... eu achei muito interessante a forma como ela voltou para ele, assim... É muito fácil a gente sair apontando, né, do vício do outro, mas a gente tem os nossos, aqueles que são toleráveis, né, que são legais, são legalizados, mas não deixam de ser vícios, né, porque também afetam a nossa saúde, né, física, mental. Então, eu falei, nossa, ela assim, foi um choque, assim, mas eu gostei do jeito que ela se posicionou. Eu falei, nossa, é para a gente pensar mesmo. Interessante. E assim, ela se mostrou humana, né? Ela não negou, ela não quis justificar nem nada. Ela se mostrou humana e por um acaso, nessa condição aí, esse vício dela não é tolerado hoje, né? Por isso que ele é apontado como algo extremamente negativo. Mas aí você vê uma pessoa, por exemplo, às vezes bebe tudo e hoje é aceito. Se fosse na década foi 40, a lei seca lá, já seria até você estava bebendo aí um vinho, então você está fora da lei, né? Então, no fundo, essas questões das convenções sociais aí que acabam fazendo esse tom da crítica subir ou descer, né? É isso que esse espírito vem colocar. Eu gosto muito dessas colocações, dessas comunicações, porque elas mostram também como o espírito não se modifica depois que ele desencarna, né? Vai levar um tempo,
né? Esse espírito está aqui, ele é ele mesmo, né? Ele não houve ali uma grande expansão na consciência dele, né? Onde ele falou, olha, eu estava equivocado, né? Eu avaliei as minhas vidas anteriores. Não, ele está seguindo ali a condição que ele estava, né? Porque às vezes a gente romantiza um pouco essa questão também, né? Vai morrer, já vai ter a clareza, vai ver as outras encarnações que teve, já vai começar logo a fazer um planejamento, né? E a erraticidade está cheia de espíritos aí comuns, né, que estão seguindo a sua vida, e é um processo, vai devagarzinho, às vezes ele vai reencarnar, né, não vai ter essa clareza das outras vidas, ele vai reencarnar, vai passar por outras experiências. Lá na frente, mais evoluído e mais esclarecido é que vai ter essa condição. Né? Por isso também que a gente fala que a doutrina espírita é uma tremenda ferramenta nesse momento, né? Porque se a gente conseguir realmente interiorizar isso, já viver enquanto espírito, desencarnar sabendo disso, aí sim a gente tem uma condição de esse despertar ser mais produtivo, né? Ser bem mais produtivo. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai seguir aí daí para frente, né? Depois aqui, para a gente terminar essa sequência aqui, eu queria ler mais um artigo rápido desse mesmo espírito. Kardec termina aquela comunicação lá falando, inclusive, de que eles estavam numa outra reunião da Sociedade Espírita de Paris, falando sobre essa comunicação que a gente acabou de ler, e falando que esse espírito, de fato, ele era um espírito raso, um espírito mais, né, frívolo ali. E aí ele faz uma comunicação, né, com outro médium, e aí ele vai falar sobre a influência do médium sobre o espírito. Vamos ver o que ele fala aqui. Influência do médium sobre o espírito. Médium Sr. Smith. Só os espíritos superiores podem comunicar-se indistintamente com todos os médiums e manter em todas as situações a mesma linguagem. Mas eu não sou um espírito superior, por isso, às vezes, sou um pouco material, contudo, sou mais adiantado do que pensais. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o coração, desses seres mais adiantados, capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, grandes, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram puras no meio da tormenta, então o reflexo faz bem, no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir. Mas, no caso contrário, se não nos comunicamos através de um médium de uma natureza menos elevada, se nos comunicamos através de um médium de uma natureza menos elevada, servimos-nos meramente e simplesmente de sua faculdade como de um instrumento. É então que nos tornamos o que chamas de um pouco material. Dizemos coisas espirituais se quiseres, mas pomos de lado o coração. Pergunta. Os médiuns instruídos de espírito culto são mais aptos a receber comunicações elevadas que os não instruídos? Resposta. Não. Repito. Só a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas os espíritos superiores são os únicos invulneráveis. Alfred de Musset. Falei certo, acho. Falou sim. Ó, viram que legal essa comunicação? Né? Eles estavam falando lá, né, que ele havia sido muito material na sua comunicação anterior, né, e até fazendo, de alguma forma, um julgamento dele ali. E ele vai colocar aqui, né, nessa comunicação agora, bem mais profunda, bem mais, né, interessante do que a anterior, que só os espíritos superiores podem se comunicar com a mesma linguagem, independentemente do médium. Tamanha força que ele tem lá. Que os espíritos que não são dessa categoria, eles estão mais sujeitos à situação do médium. Aí ele vai falar, eu sou um espírito mais material, me falei de uma forma mais material, né? Às vezes sou um pouco material, ele colocou aqui, contudo sou mais adiantado do que pensais. E aí ele vai discorrer um pouco sobre isso aqui. Vai falar que quando eles se comunicam com um médium que tem ali uma natureza, né, que se reflete uma natureza
mais avançada, né, um médium que tem uma condição moral mais avançada, o espírito se corrige na comunicação, faz um reflexo, né? Esse médium, ele é como se ele tivesse tendo uma autoridade moral sobre o espírito, que faz com que o espírito modere essas questões materiais. Então ele vai falar lá, ó, esse reflexo faz bem no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir, né? Mas no caso contrário, quando nos comunicamos através de um médium de uma natureza menos elevada, servimos-nos meramente e simplesmente de sua faculdade como um instrumento. É onde aí ele aparece como ele é mesmo, né? Fazendo as piadas, fazendo a brincadeira, às vezes fazendo até alguma coisa de mau gosto ali, né? Porque o médium não impõe a ele essa influência. Aí Kardec vai perguntar, né, muito inteligentemente ali, se os médiuns instruídos, né, são mais aptos para receber comunicações elevadas. E olha a resposta que interessante. Não tem nada a ver com a instrução, tem a ver com o coração. Então, você pode pegar um médium que não sabe nem falar português direito, no caso da nossa língua aqui, mas ele é elevado de coração, ele é elevado moralmente, ele vai ter mais facilidade para fazer essas comunicações e ele vai fazer com que ter influência sobre o espírito ali. Ao passo que pode ser um médium inteligente, um médium culto, né, um médium que escreva corretamente, que tem um bom vocabulário, mas se ele não tiver essa autoridade moral, o espírito vai usar como se fosse um instrumento, e aí ele vai trazer essas comunicações mais materiais, as comunicações sem esse cuidado do espírito, né, de se influenciar ali. E aí ele volta a dizer, os espíritos superiores são os únicos invulneráveis. Então esses, quando chegam, não tem jeito. A influência do médium sobre eles é menor. Então eles vão passar a mensagem ali sem essa influência modificar o conteúdo dela. Pelo menos foi isso que eu entendi. O que vocês acharam? Algum comentário sobre essa colocação? Não? Tudo em ordem? Bom, então terminamos aqui esse conjunto de comunicações. Semana que vem vai dar certo, então, da gente falar sobre os animais. Está em julho de 1860, se alguém quiser adiantar e dar uma olhada lá. Chama Dos Animais, tá certo? Então, são várias comunicações aqui. E depois Kardec vai fazer... Mário? Julho de 1860. Ah, tá. Dos Animais, tá? Vale a pena ver esse conjunto de comunicações e depois o Kardec faz um artigo falando dessas comunicações. A gente vai passar pelos dois aqui, não acredito que dê para fazer num dia só, mas é muito interessante, vale a pena, a gente vai ver muitas coisas bacanas aqui. Tá certo? Então ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta.